Meus irmãos, é uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Em um mundo cheio de incertezas, a Bíblia ela continua sendo fonte da nossa esperança, fonte da nossa direção. Que o Senhor prepare os nossos corações nessa noite para que possamos ouvir a voz dele nessa noite. E hoje nós estamos dando continuidade, irmãos, à nossa série de exposições na segunda carta aos Tessalonicenses. E o tema dessa série é Firmes até a volta de Cristo. Nessa carta, nessa segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ele procura fortalecer uma igreja que estava sofrendo muitas dificuldades, dias difíceis. E os ensinamentos de Paulo, irmãos, eles permanecem fiéis e atuais para a igreja dos nossos dias. Então, essa segunda carta, ela foi escrita ali por volta de 52 anos depois de Cristo, e os estudiosos argumentam que provavelmente Paulo estava em Corinto quando ele enviou essa correspondência, quando ele enviou essa epístola. E, de fato, a igreja de Tessalônica, ela continuava sofrendo oposição por causa da sua fé em Cristo. Irmãos, muitos crentes enfrentam aflições, muitos crentes enfrentam perseguições, muitos crentes enfrentam injustiça todos os dias de sua vida. E no sermão anterior, nós vimos uma igreja que crescia em meio às provações. A fé daquela igreja aumentava, o amor daquela igreja transbordava, o testemunho daquela igreja inspirava as igrejas ao redor. E uma pergunta ainda permanecia firme no coração daqueles irmãos: qual era o propósito de tanto sofrimento? Já que era uma igreja que transbordava amor, era uma igreja que o testemunho era muito visto pelas outras igrejas e aplaudido. E essa pergunta que a gente faz também nos nossos dias: qual é o propósito, muitas das vezes, do sofrimento? E vamos estudar nessa noite 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 ao 10. E essa é uma pergunta que a gente faz muitas vezes, né, na nossa caminhada, na nossa vida. Por que Deus permite que seus filhos enfrentem lutas, enfrentem aflições? Porque os justos, eles sofrem, enquanto muitas das vezes os ímpios estão prosperando. Às vezes a gente faz essa pergunta, né? Senhor, eu frequento a igreja, eu dou dízimo, eu estou lá todos os cultos, mas o meu vizinho, ele é ateu, ele é de uma outra religião, diferente da nossa, e ele é uma pessoa totalmente depravada, mas mesmo assim, nada acontece com ele. Mas nessa noite, através da palavra de Deus, nós vamos entender o texto bíblico. Então, a partir do versículo 5, peço que os irmãos me acompanhem, espero que os irmãos consigam entender bem aí o meu falar. Ainda estou um pouco rouco, espero que não piore a minha rouquidão com essa mensagem nessa noite. Deus no controle. Vamos lá, o texto diz assim, irmãos: Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-lo dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre todos os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. No dia em que Ele vier,
receberá glória do seu povo santo e louvores de todos os que creem, e isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Irmãos, quando a gente lê esse texto, né, essa pequena porção desse texto, eu e você, nós percebemos que Paulo não está ignorando a realidade do sofrimento. Paulo, ele não está minimizando a dor daqueles irmãos, e ele também não está fazendo aqui falsas promessas. Pelo contrário, Paulo, ele mostra que Deus continua governando mesmo em meio às aflições. Irmão, nada acontece fora do controle do Senhor. Tudo que a gente vive está nas mãos de Deus. Ele sabe cada passo, Ele sabe cada pensamento. E antes da gente cometer qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer coisa, Ele já sabe o que vai acontecer. Então, Paulo deseja que aqueles irmãos, os tessalonicenses, eles enxerguem as suas lutas pela perspectiva da eternidade. Às vezes nós queremos entender as lutas com os óculos do nosso tempo, com os nossos olhos carnais. Irmãos, o sofrimento deles não era inútil, não era um sofrimento sem propósito. Deus estava realizando através deles algo maior do que eles conseguiam enxergar naquele momento. E uma coisa é certa, essa mesma verdade continua válida para nós hoje. Então, tudo isso que Paulo fala vale para cada um de nós hoje. E nesse texto, nós encontramos uma forte mensagem sobre a justiça de Deus. Irmãos, justiça é algo, principalmente no país que a gente vive, algo tão contraditório, e alguns julgamentos que acontecem de pessoas que cometem os piores delitos, aí o juiz ou a juíza vai lá e absolve, e a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Mas o Senhor é o justo juiz. O Senhor vê a dor do seu povo. E o Senhor, ele não permanece indiferente. Saiba de uma coisa, meu irmão. Saiba de uma coisa, minha irmã. O mal não triunfará para sempre. O dia do acerto final já está determinado por Deus. Deus vai julgar todos aqueles que precisam ser julgados. Mas também nós encontramos aqui uma mensagem poderosa de esperança. Que mensagem é essa, pastor? Os que pertencem a Cristo não caminham rumo ao desespero. Eles caminham rumo ao descanso prometido pelo Senhor. Então, meu irmão, então, minha irmã, a volta de Cristo será o grande dia da redenção do seu povo. É o dia que a igreja espera, onde nós seremos redimidos pelo sangue de Cristo. Nós já fomos, mas nós seremos de fato e de direito elevados aos céus por Ele. E quando a gente estuda essa passagem, pelo menos nós enxergamos aqui três grandes verdades. Primeiro, a gente vê que o sofrimento do justo e o seu plano do propósito de Deus. A gente vai ver também a justiça do juiz supremo, a justiça de Deus, que vai trazer juízo aos perseguidores. E vamos completar falando sobre a glória da volta de Cristo, a nossa bendita esperança. A igreja, ela se reúne esperando a volta de Cristo. Embora algumas igrejas elas tentam pregar um Jesus terreno, uma vida boa aqui nessa terra, nós não somos daqui, irmãos. Estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Mas o texto começa trabalhando o primeiro ponto, que é o sofrimento dos justos. E ninguém gosta de sofrer, não é? Tem até uma certa igreja que o slogan dessa igreja, ela tem alguns slogans, mas um dos mais famosos é: pare de sofrer. Imagine você desesperado,
sem solução para o seu problema, e você passa em frente a determinado templo de uma igreja e você olha um letreiro bem grande dizendo: pare de sofrer. Você vai querer entrar lá naquele momento. Mas Paulo, ele faz algo oposto. Voltemos ao versículo 5. E Paulo diz assim: Deus usará essa perseguição para mostrar que o seu julgamento é justo. Então, a primeira verdade que encontramos aqui, irmãos, é que o sofrimento dos crentes não é sem propósito. Aos meus olhos, aos seus olhos, as perseguições muitas das vezes parecem injustas. Às vezes não tem nem explicação. Mas Paulo mostra que Deus está realizando algo maior por meio desse sofrimento. Nós olhamos e dizemos assim: Deus, por quê? Eu sou um servo fiel, eu te amo, eu frequento a igreja, eu evito o mal. Mas o texto deixa claro: Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo. Irmãos, observe que Paulo, ele não fala que o sofrimento é agradável. Paulo também não diz que a perseguição é algo bom em si mesmo. Mas Paulo está afirmando, irmãos, que Deus usa mesmo as aflições para cumprir os seus propósitos eternos. O sofrimento do justo nunca escapa ao controle soberano de Deus. E às vezes a gente não consegue compreender isso. E ele usa a expressão para mostrar que seu julgamento é justo. Isso merece atenção, irmãos. Deus estava mostrando para a igreja que é através da perseverança daqueles crentes é que vai, de fato, ter uma autenticidade da fé deles. As provações, elas não criam fé, elas revelam a fé que Deus já havia produzido em seu coração. Então a provação, ela não é uma criação de fé, ela de fato revela se você tem fé ou se você não tem fé. Então o sofrimento, ele funciona como uma evidência visível da obra de Deus, porque é muito fácil, irmãos, falarmos que possuímos fé quando tudo vai bem, quando sua saúde está intacta, quando você está com dinheiro na conta, quando você está andando perfeitamente. Mas saiba de uma coisa: Deus utiliza as provações como um instrumento da nossa santificação. E é em meio das lutas que Ele nos fortalece a fé. É em meio às lutas que Ele desenvolve a perseverança. E é em meio às lutas que Ele produz em nós maturidade espiritual. Irmãos, como a igreja precisa de crentes maduros. Chegamos em algumas igrejas onde as pessoas transbordam dons, as pessoas falam milhões de línguas, falam com linguajar de autoridade, mas são meninos da fé. São meninos. Então a palavra não fala sobre ter poder, a palavra fala sobre nós sermos maduros. E aí Paulo vai dizer o seguinte, continuando no versículo 5: e para torná-los dignos de seu reino. Irmãos, isso aqui não significa que nós conquistamos o nosso reino por meio do sofrimento, por mérito nosso, não. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ensina que a salvação é inteiramente pela graça de Deus. O sentido que Paulo está dizendo aqui é que suas vidas estavam sendo moldadas de maneira compatível com aqueles que pertencem ao reino de Deus. Às vezes a gente fala assim, a salvação é um ato, não é? Que as pessoas dizem. Mas a grande verdade é que a salvação é um processo. Para nós é um ato, mas da parte de Deus é um processo. Porque antes da fundação do mundo Ele nos elege, e a partir do momento que Ele nos elege, Ele nos chama,
A partir do momento que Ele nos chama, Ele nos regenera e nos justifica, e aí nós passamos a viver um processo de santificação. Então, muitas das vezes, queremos crescer sem passar dificuldade. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos, que frequentemente Deus usa exatamente as aflições para nos aproximarmos mais de Deus. E aí Paulo encerra o versículo 5 dizendo o seguinte: pelo qual estão sofrendo. Aqueles irmãos, eles não estavam sofrendo por causa de erros pessoais, eles não estavam sofrendo por causa de escolhas pecaminosas, eles estavam sofrendo porque pertenciam ao reino de Deus e porque permaneceram firmes ao Evangelho. E essa continua sendo, assim, de fato, isso continua sendo uma grande verdade para a igreja. Quando a gente sofre por causa de Cristo, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando em nós e cumprindo os seus propósitos. Mas a gente não quer sofrer. A gente quer pegar os atalhos. A gente quer ter uma vida boa aqui. Não é? A gente quer ser próspero. A gente busca uma prosperidade aqui que não existe, irmãos. O único lugar onde vamos viver eternamente é no céu. Todas as nossas emoções, irmãos, nesse plano tem início, meio e fim. Seu pai e sua mãe não vai durar para sempre. E aí você vai ter que assumir a responsabilidade das suas contas, da sua casa. E aí você vai ter seus filhos. Seus filhos também não vão ficar na sua casa para sempre. Eles vão ter que casar, ter a vida deles. Você não vai trabalhar para sempre, um dia você vai ter que se aposentar. Talvez você não fique na mesma igreja para sempre. Mas mesmo assim, se você ficar, um dia você vai morrer e você não vai ficar. Agora, tudo que a gente faz, irmãos, precisa ser olhando para a eternidade. Porque tudo que a gente pega para fazer, mesmo a gente sabendo, a gente trata como se fosse eterno. E aí, quando acaba, a gente fica triste. Não é? A gente sabe que não vai durar para sempre, mas a gente tem isso na mente. Vamos viver. Não é? Quando acontecer, a gente pensa. Mas nós precisamos, irmãos, olhar para a eternidade. A nossa vida não é aqui. Por mais que algumas vezes a gente tenha um vislumbre do que é o céu, do que é o reino de Deus, aqui a gente não tem nem 0,5%. A gente não tem 1% do que de fato é o reino de Deus. Então, o ponto de número 2, que casa mais ou menos com isso que eu estou falando, fala sobre a justiça do juiz supremo. Que esse é um outro ponto também que a gente fica debatendo, não é? Sobre política, Tem um grupo, tem um partido político novo que surgiu há pouco tempo, eles estão fazendo a cabeça da garotada aí, e os mais novos estão todos focados nesse partido, e eles querem moralizar o Brasil e etc. Não que isso seja errado, irmãos. Mas nós que somos cristãos, nós não estamos aqui para isso. Já temos um justo juiz. Aí depois que Paulo mostra para a igreja o sofrimento dos justos, que o sofrimento possui um propósito, Paulo agora volta os olhos para a igreja e para a justiça de Deus. E aí no versículo 6 ele diz o seguinte: em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Irmãos, essas palavras eram um grande consolo para os irmãos daquela igreja. Eles precisavam lembrar que Deus não havia ignorado as injustiças que eles estavam sofrendo.
Muitas das vezes queremos que a justiça aconteça imediatamente. Desejamos ver os perversos julgados e os justos sendo vindicados agora. Mas Deus, irmãos, Ele nunca age fora do tempo perfeito da sua soberania. O juiz supremo vê tudo, conhece tudo e vai julgar tudo com absoluta perfeição. Esse versículo 6 nos ensina que Deus retribuirá cada pessoa segundo a sua justiça. Então os perseguidores imaginavam que iam escapar das ações de Deus. Talvez eles pensassem que ninguém iria responsabilizá-los pelo sofrimento causado aos crentes. Mas Paulo declara que existe um tribunal acima de todos os tribunais humanos, que todos vão ser julgados. E o Senhor vai pagar a aflição àqueles que afligiram a igreja. E aí no versículo 7 ele diz: Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós. E aí Paulo fala dele e dos seus amigos discípulos. Então, quando os perseguidores recebem juízo, os filhos de Deus receberão descanso. Essa promessa, irmãos, é para o dia da volta de Cristo. O sofrimento dos crentes tem prazo para terminar, mas a alegria que o espera vai ser eterna. Então o nosso sofrimento aqui vai acabar, vai passar. Mas se mantermos-nos fiel ao Senhor, vamos viver eternamente com Ele. E aí não vai ter choro, não vai ter doença, estaremos plenamente com o nosso Deus. Mas o texto vai continuar nos ensinando. Paulo vai continuar dizendo isso no versículo 7. Na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos. Cristo, Ele não vai retornar em fraqueza, como veio na sua primeira vinda. Ele voltará em majestade, autoridade e poder incomparável. Aquele Jesus que foi rejeitado pelos homens retornará como juiz, como rei, como senhor de todas as coisas. E aí o versículo 8 conclui afirmando que Cristo virá em chamas de fogo, fazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o fogo aqui simboliza a santidade, a pureza, o juízo divino contra o pecado. Paulo aqui deixa claro que ninguém será condenado por falta de informação. Paulo fala que as pessoas serão condenadas porque rejeitaram conscientemente a verdade do Evangelho. Então o texto nos lembra que o mesmo Cristo que oferece graça e salvação vai retornar um dia como justo juiz que vai executar a justiça de Deus. Então a gente precisa, irmãos, analisar os fatos. A gente precisa entender como será essa vinda. Paulo está trabalhando a igreja porque ele sabe que aqueles irmãos, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Eles não podiam falar que eram crentes. Se eles falassem que eram crentes, eles eram mortos. E hoje, nós que vivemos uma época de água com açúcar, onde podemos falar livremente que somos cristãos, muitas das vezes não queremos fazer, muitas das vezes não queremos proclamar, muitas das vezes não queremos abrir os nossos lares para receber irmãos
e etc. Mas o terceiro ponto do texto fala da glória da volta de Cristo. Depois de apresentar a realidade do juízo de Deus, Paulo agora continua descrevendo o que vai acontecer no retorno de Cristo. Aí ele escreve no versículo 9: eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Olha aqui, irmãos, que contraste solene entre o destino dos que rejeitam a Cristo e o destino daqueles que creem nele. Eles serão punidos com destruição eterna, vão ser separados para sempre da presença do Senhor. O texto está falando para a gente que enquanto os salvos vão desfrutar da presença do Senhor, os ímpios vão experimentar a separação eterna. Imagine isso, irmãos. Será que você quer olhar para a pessoa da sua família não crente, para o seu amigo, para o seu vizinho, e você quer essa pessoa lá, vivendo essa separação? Por isso que a pregação do Evangelho é urgente. Infelizmente, a gente sabe que muitos não vão crer. Muitos não vão aceitar. Muitos vão negar a Cristo até o último dia de suas vidas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O Evangelho precisa chegar ao ouvido daqueles que vão ouvir, ao ouvido daqueles que vão crer. E essa é a nossa responsabilidade. Então a expressão que usa aqui, destruição eterna, não significa aniquilação ou extinção da existência. O texto fala: eles serão punidos com destruição eterna, separados. Aqui, irmãos, nós vemos como precisamos de fato entender isso. E observe também comigo que a maior tragédia do inferno, ela não é descrita em termos físicos. Aí Paulo enfatiza que os condenados vão estar separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Aqueles que viviam rejeitando Deus receberão aquilo que exatamente escolheram durante toda a sua vida: estar separados de Cristo. O texto fala que eles vão estar afastados da comunhão, eles vão estar afastados da graça, da alegria que só é encontrada em Cristo. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, nós vemos como é forte, como é urgente. E é muito triste sabermos que muitas pessoas vão morrer sem conhecer a Cristo, sem de fato professar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas o foco principal de Paulo não está apenas no destino dos ímpios. No versículo 10, Paulo direciona os olhos da igreja para a esperança gloriosa dos salvos. E ele vai dizer: no dia em que ele vier, receberá a glória do seu povo santo e louvores de todos os que creem. O grande propósito da volta de Cristo será a manifestação plena da sua glória diante de toda a criação. Hoje, o mundo despreza Cristo, ignora a sua autoridade, rejeita o Evangelho. Muitos tratam o nome de Jesus com indiferença.
ou até mesmo com zombaria, mas chegará o dia em que toda a majestade do Senhor será revelada sem qualquer véu. Naquele dia, o seu povo o adorará perfeitamente e reconhecerá sua grandeza de forma plena e de forma eterna. E aí Paulo encerra dizendo aos Tessalonicenses, no versículo 10, no final do versículo, e isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhe dissemos a respeito dele. Irmãos, que encorajamento extraordinário para aqueles irmãos perseguidos e aflitos. Eles precisavam entender que as lutas presentes não eram o capítulo final da história deles. A glória de Cristo, sim, era o final para eles, ou o início para uma nova vida. E essa mesma esperança sustenta a igreja hoje, irmãos. O sofrimento é temporário, mas a glória da volta de Cristo será eterna, será perfeita e incomparavelmente maior do que qualquer aflição que nós vivemos nesse mundo. Precisamos entender isso. Precisamos compreender isso de fato, meus irmãos. Então, quando a gente olha para o texto, a gente aprende que o sofrimento do justo nunca é inútil diante de Deus. A gente consegue ver que o Senhor usa as provações para cumprir os seus propósitos, para aperfeiçoar o seu povo. A gente viu que a justiça de Deus e a volta de Cristo garante que nenhuma dor ficará sem resposta, meu irmão. A igreja de Tessalônica continuava firme porque os seus olhos estavam além das circunstâncias presentes. Muitas das vezes os nossos olhos estão fincados nas circunstâncias presentes. Aqueles irmãos, eles compreenderam que o sofrimento era temporário, mas eles sabiam também que a glória prometida era eterna. E essa mesma esperança, irmãos, deve sustentar o nosso coração em meio às lutas dos nossos dias, em meio às nossas dificuldades, em meio muitas das vezes às nossas crises de ansiedade, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Então a gente não pode desanimar, irmãos, diante das aflições, porque Deus continua governando todas as coisas. Pode parecer que não, mas as coisas são o tempo dele. Não busque vingança, porque o juiz perfeito, ele vai fazer a perfeita justiça no tempo determinado por ele. A gente precisa permanecer firme até o fim, porque breve veremos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Breve estaremos diante dele. E agora precisamos entender que quando estivermos diante dele, para qual lado nós iremos? Para o lado daqueles que vão estar com ele, ou para o lado daqueles que serão separados, porque não acreditaram, porque não confiaram, porque quiseram viver uma vida distante da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Que possamos de fato, irmãos, colocar isso em prática em nossas vidas. Que a gente consiga de fato entender o que Deus quer de nós como igreja, não como pessoa individual, mas como igreja. Que Ele nos dê essa direção. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus.